sejam todos muito bem-vindos nesta sexta-feira, hoje dia 27 de setembro, o ano é 2024. A partir de agora, mais uma edição do nosso Farol de Limeira, hoje em formato de debate Farol para você nessa primeira meia hora. Lembrando que hoje teremos estreia aqui no nosso Farol de Limeira, um quadro de comunicação, não perca então, a partir das 10h30 desta sexta-feira. Debate Farol de hoje, como sempre, com os meus convidados lá da redação da Tribuna de Limeira, Antônio Cláudio Bonturim. Bonturim, seja muito bem-vindo, um abraço, amigo. Um abraço, Beto, um abraço, doutor Renan. Mais um Farol aqui nesta sexta-feira, né? Vamos em frente aí ver o que aguarda os nossos telenautas, né? Nas pautas isso aí, que nós preparamos. E hoje nós estamos todos brilhantes, dourados, né, doutor Renan? Mais uma vez, seja muito bem-vindo, um abraço. Bom dia, Beto, bom dia, Cláudio, bom dia a todos que nos assistem. E é sempre um prazer estar com vocês nesse programa. E realmente, hoje nós estamos reluzentes, hein? Estamos caros. Aqui no cenário, né? Opa! Incrementando o cenário do nosso farol, isso é sempre muito bom. Vamos lá então ao primeiro tema de hoje, lembrando que cada um faz uma proposta aqui, a gente discute a partir de agora. A primeira proposta de hoje é do Dr. Renan Félix. O que dizer aos catadores de santinhos? Poderia ser caçadores ou catadores, mas eu acho que é catadores mesmo, né, doutor Renan? Por favor, proponha aí a discussão. A discussão são catadores mesmo, de santinhos que a gente vê. A gente está chegando cada vez mais próximo das eleições, né, doutor Roberto? Eu acho que agora faltam 9, 8 dias, mais ou menos, para as eleições municipais que teremos. E a gente vê muitas pessoas indecisas sobre vereador, prefeito geralmente não, mas para vereador sim. E a pessoa, ela tem o candidato dela prefeito, ela chega na escola para votação, ela olha para o chão e vê o que tem mais santinho. Aí ela pega um santinho do chão e vota naquele santinho. É o famoso voto perdido que eu vejo. Existem várias maneiras de perder voto. Quando você vota numa pessoa, aquele famoso voto de protesto, você não acredita naquela pessoa, talvez a pessoa não é menosprezando ninguém, mas não tem a dominância sobre o assunto, não tem uma capacidade mínima de ser um legislador, mesmo assim você vota nela para não votar em outro, né? E existe o voto, a perda do voto, que para mim é o voto inútil. Existe o voto útil, né, que você escolhe um candidato que tem mais chance de eleição e vota naquele candidato porque você acredita nele e realmente o seu voto valerá alguma coisa lá dentro, né? É o famoso voto útil que se diz. E o voto jogado fora, que é o catador de santinho. Ele olha no chão da escola e vê o que tem mais santinho. Olhou, gostou mais ou menos da aparência, né? Gostou do número, vou votar nesse aqui mesmo. Pega o santinho e vota naquele lá. Então, assim, a gente precisa parar com isso, o eleitor ele precisa parar com isso. Quando alguém te entrega um santinho, o próprio candidato, alguém pedindo em nome do candidato, você aceita o santinho porque o candidato está falando com você, ou alguém que você conhece, que você tem alguma relevância, né? Você pesquisa aquele candidato, vê as propostas, vê as ideias, vê se é um candidato que vai te representar, que você tem acesso, né? Porque o vereador é aquele cara que você precisa ter acesso, né, Beto? Não adianta, você não vai sentar, muito dificilmente você vai conseguir sentar no gabinete do prefeito, são poucas pessoas que fazem isso. Mas o candidato a vereador, depois eleito, é um cara que você tem que ter próximo a você para que você possa cobrar. Esse é o cara, o intermediador, o porta-voz entre a população e o Poder Executivo, a prefeitura. Então é importante que se estude o candidato, saiba de onde ele veio, se tem um emprego, se não tem, o que ele faz, quem ele é, onde achá-lo, e aí sim votar. E não pegar um santinho porque você viu no chão caído e vou votar nesse aqui mesmo. Eu acho que isso não é válido, não é interessante. Interessante é sempre estudar as propostas, ver o partido, né, o que o partido defende, o que ele prega, quantas. O correto mesmo é estudar, né Beto? Quantas cadeiras aquele partido faz, né? Quantos vereadores entram. Demais, né? Aí seria o correto, não o que acontece. Isso não acontece. Mas o correto é minimamente se estudar o candidato, ter noção de quem ele é, porque é ele que você vai ter que cobrar depois. Né? Então, isso é uma prática muito usada, e que eu acho que, ao meu ponto de vista, é abominável. Não se deve pegar santinho no chão e votar só porque você viu o santinho.
Você tem que pesquisar o seu candidato. A gente tem, justamente a eleição ocorre no final de semana, por quê? Porque geralmente as pessoas têm um pouco mais de tempo livre. Então, no sábado à noite ou pela manhã, já procure um candidato, entre nas redes sociais, internet, veja a listagem, né? Olha, em quem eu vou votar? Olha, gostei desse aqui. Esse aqui eu meramente já ouvi falar, conheço. Pesquise o candidato. Né? Acho que essa é a melhor forma de votar. Né? Votar com consciência. Cláudio, vamos ouvir as suas observações, lembrando também, né, que quem porcalha a cidade, esse aí que não deveria merecer voto de ninguém, né, Cláudio? Vamos lá, a sua análise. Beto, eu sempre pensei dessa forma também, né? Para quem porcalhar a cidade num domingo, né? Tão importante que é o domingo da democracia, né? O domingo da eleição, onde você vai escolher seu candidato. E esse tema que o Dr. Renan apresentou, realmente, ele é um complemento daquele que eu apresentei e vai ser falado posteriormente. Eu não entendo, se nós estamos na época das redes sociais, na época em que os candidatos se utilizam dessas ferramentas, né, de mídia social, eu não entendo por que fazer o santinho impresso. É para levar o nome do candidato, é para dar visibilidade, mas, na realidade, quando o candidato suja o chão da sessão eleitoral e há sessões eleitorais onde a quantidade de santinhos são realmente realmente imperdoável pela quantidade, né, de propaganda jogada no chão, né, para atrair o eleitor, que eu não vejo mais a necessidade. E dentre a questão das regras eleitorais, que se proíbe tanto de o candidato fazer, eu acho que essa do santinho, de jogar o santinho, deveria ser proibido também, né? De infestar aí as cidades, as esquinas próximas das sessões eleitorais com esses santinhos. É lamentável que alguns eleitores ainda se guiem por esse tipo de voto e eu não concordo também de forma nenhuma com isso. Eu acho que a eleição ela tem que ser estudada, tem que ser, de fato, apreciada e levada em consideração aquilo que o próprio Dr. Renan falou, que é o vereador quem vai representar o cidadão ao Poder Executivo, ou seja, é ele que vai ter mais facilidade de chegar até o gabinete do prefeito para fazer os pedidos e para indicar para indicar aquilo que o seu eleitor pede, né, que o seu eleitor pediu durante as eleições. Eu acho que esse emporcalhamento não cabe mais nesses dias de redes sociais. Tá certo. Bom, também rede social, você chega lá, apresenta o seu e-título, depois você vai na cabine de votação, não pode levar o celular. O sujeito muitas vezes não lembra, se atrapalha, digita errado e tal. Mas eu acho assim, sobre esse tema, só para encerrar, há muita gente descontente, né, desgostosa com a política, né, principalmente aqui em Limeira, que nós vivemos sob o domínio de um império, né, que felizmente vai acabar no final desse ano. Mas assim, minha opinião, né, nós estamos aqui num programa de opiniões. O seu descontentamento com a política, né, se ele for manifestado assim, num voto absolutamente inútil, como disse aqui meu querido amigo Dr. Renan, não vai melhorar em nada, ao contrário, ele só vai ajudar o sistema. Se você não vota, se você vota em branco, se você anula o voto, isso não ajuda, né? Não há protesto na democracia sem ser pelas ruas, né? Pelas manifestações populares. O protesto pelo voto não funciona. Não funciona em nada. Funciona. Ele realmente ajuda o sistema a se manter no poder e manipular ainda mais o que pode ser manipulado. Eu fiz um artigo essa semana, um editorial, e até me lembrei, né, daquele filme que fez muito sucesso lá, o Tropa de Elite, né? O Sargento Nascimento dizia com toda razão, é difícil a gente vencer o sistema. O sistema é muito forte, o sistema é muito capilar, né? Ele atinge, às vezes, de volta, né? Efeito bumerangue, atinge você mesmo, você nem percebe que foi atingido, o sistema é forte.
Mas vamos passando, vamos agora para o segundo tema do nosso programa de hoje. Esse tema é meu. Apostas, vício ou desespero? Eu vou explicar por quê. Normalmente os governos petistas, eles adotam o cidadão, né? Quem quer adotar uma criança vai lá, pede para o juiz, né? Se submete. Mas os regimes de esquerda fazem de tudo para monitorar completamente a vida do cidadão. Isso é típico, é clássico. Há quem concorde, há quem discorde. Eu, por exemplo, discordo. Acho que o cidadão deveria ser livre, né? Livre iniciativa. Nós vivemos no país da proibição, né? Tudo é proibido aqui no Brasil, né? Nada é permitido, mas enfim. E agora está gerando uma discussão, um debate muito intenso no governo, que só pensa em arrecadar, essa questão das bets, né? Muito populares. Aliás, tem um lado das bets horroroso, que é o lado da lavagem do dinheiro. Está sendo cada vez mais declarado isso, né? E temos visto notícias e mais notícias nos últimos dias, prisões e gente figurões. Mas então, a questão é essa. Muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. A cifra de 100 milhões é uma estimativa, inclusive de pessoas que recebem o Bolsa Família. Essas pessoas estão dirigindo boa parte dos seus rendimentos para as apostas nas bets. É claro que apostar é um vício, né? É como fumar, é um vício, como muita coisa é viciante, né? Mas não sei, eu queria propor essa discussão para vocês, meus companheiros e amigos, porque às vezes as pessoas são levadas ao desespero pela falta de dinheiro e aí vem na possibilidade da aposta uma graninha extra que vai entrar. Dinheiro fácil. Um dinheiro fácil, exatamente, um dinheiro fácil. Você pega ali, por exemplo, um jogo de futebol, que você tem um favorito, por exemplo, amplamente favorito, o último colocado vai jogar contra o primeiro, você faz uma apostinha lá que certamente você pode ganhar. Se acertar o resultado, então, mais ainda. Então, eu começo pelo meu querido doutor Renan. O que é? Vício ou desespero, doutor? E outra coisa, desculpa, só para incluir. Porque o governo, além de monitorar, ele quer que agora, a partir do mês de outubro, as bets não reconheçam mais apostas feitas em cartão de crédito, apenas com cartão de débito. Ou seja, você tem dinheiro, aposta, não tem dinheiro, vai para casa. Exatamente. Eu acho que, na verdade, as apostas, é os dois temas. É um vício que leva ao desespero. Né? Porque é o que você bem disse, eles se complementam. Você bem disse, a pessoa vê na aposta uma oportunidade de um dinheiro mais fácil, de ganhar uma fonte de renda extra sem muito trabalho. Né? Então ela vai lá, coloca uma quantidade de dinheiro e retorna o dobro, o triplo, o quádruplo. Né? Então, assim, o famoso dinheiro fácil, né? Então, apostas, elas são abominadas. Eu sou, como cristão, eu falo, né? Pelos cristãos, pelos católicos, pelos evangélicos. Não é benquista e é tida sim como um vício maligno. Por quê? Porque é um ciclo vicioso, não é um vício momentâneo, né? Então você entra, você perde. Aí você quer recuperar o que você você quer recuperar o que você perdeu. Aí você joga mais. Aí você perde mais. Aí você sempre vai aumentando a aposta para tentar recuperar. O pouco que você recupera não paga tudo. Você, poxa, agora que eu ganhei, aquilo te motiva. Então, você é movido por dois fatores. O ânimo e o desânimo. A ganância de ganhar e a decepção por ter perdido. Então, quando você perde, você fica decepcionado e fala, eu preciso recuperar meu dinheiro. Da mesma forma que eu perdi, eu preciso ganhar. Então, você vai continuar apostando. E quando você ganha algumas sequências, você fica animado e encorajado. Fala, olha, dá certo, dá resultado, vou apostar mais. É um ciclo vicioso que leva a pessoa ao desespero. Quando ela começa a perder, e não vem saída, ela começa a perder a única coisa que o ser humano não pode perder, que é a esperança. Ela fala, poxa, não tenho mais dinheiro, meu dinheiro vai acabar, eu não vou conseguir recuperar. É agora ou nunca. Aí ela pega tudo que ela tem e joga naquela última chama de esperança que ela tem. Né? E aquilo vira uma bola de neve e no final das contas ela se endivida, começa a dever, perde dinheiro emprestado, tudo para sustentar um vício na ganância de achar que vai ganhar para recuperar o que ela já perdeu, que não tem volta. Então, a gente vê que as apostas hoje, ainda mais sendo impulsionada por influencers, por cantores, por artistas. Gente, muitos deles se dizem cristãos. Se dizem, eu sou da família, eu prezo pela família, por Cristo, por Jesus, por Deus, né? Pelo bem da sociedade, da humanidade. E incentiva a aposta. Sabe-se, é óbvio, vê se eles apostam.
Não aposta, incentiva o cara que não tem a gastar. Porque não estamos falando de pessoas que têm nas suas contas bancárias 50, 60 mil reais. Estamos falando de pessoas que ganham, muitas vezes, um salário mínimo. Menos que isso. E vão apostar, muitas vezes, metade daquele salário mínimo, que seria o dinheiro para pagar a conta de água, de luz, para pagar energia, a compra do mercado. E essa pessoa não tem. Acabou, foi embora aquele dia, acabou a vida dela. Ela entra numa bola de neve, tem que fazer um empréstimo, é contadinho. Então, a que ponto se é cristão de verdade, que ponto se é consciente e se pensa na sociedade de verdade quando você incentiva um jogo, uma brincadeira, uma prática que você sabe que vai prejudicar famílias e mais famílias. E leva muitas vezes à morte. Porque o cara pega dinheiro emprestado com a agiota, e o agiota, aqui é mais raro, mas acontece. Mas principalmente mais para o interior de outros estados, como Nordeste, interior da Bahia, interior do Ceará, o agiota não tem conversa não, ele chega e mata, executa. Então, é isso que leva à aposta, leva à morte. Né? Por isso que a Bíblia é clara, né? Então, jogos de azar não são bem-vindos e não devem ser praticados. Bom, Torinho, depois da exposição do nosso pastor Renan aqui, vamos lá a sua avaliação agora, meu amigo. Bom, eu não levo em consideração essa questão religiosa, questão filosófica também, por ideais filosóficos, né? Não, eu acredito que cada um pode fazer a sua opinião da forma como achar melhor conveniente. É importante ter esse tipo de opinião também, né? Toda opinião ela é importante, mas essa questão das bets eu sempre achei que realmente é um vício, toda essa celeuma que está se fazendo em torno disso, né? Porque a lei das bets foi criada pelo próprio governo, né? Foi aprovado pelo Congresso Nacional e, não sei se vocês sabem, a arrecadação em torno dessas apostas são as menores possíveis, ou seja, elas não são tão remunerativas assim ao erário público como se parece. Elas remuneram o governo federal menos do que as loterias da Caixa Federal. E agora o governo está num desespero total porque ajudou a criar esses programas de apostas, né? Que tem viés lá na Câmara dos Deputados, né? Que tinha o lobby de todos os deputados, e agora está desesperado, porque tem muita gente utilizando do Bolsa Família para apostar nessas bets. Aí entra aqui tudo aquilo que o Dr. Renan disse, né? É um vício que leva ao desespero, né? Então, nós temos que levar em consideração isso também. Essas propagandas deveriam ter o mesmo final que as propagandas de cigarro, ou seja, serem proibidas, e essas bets também deixarem de patrocinar times de futebol, como até hoje são proibidas marcas de cigarro, bebidas, né? Porque ela é um vício que leva de fato ao desespero e não deveria acontecendo. Eu sou muito favorável à ação dos cassinos, né? Porque acho que os cassinos trazem benefícios turísticos e trazem mais arrecadação. Mas essas bets nós não sabemos nem quem são os proprietários das empresas que as comandam. E hoje elas estão aí fazendo propaganda à torta e à direita na televisão e levando as pessoas a tipo de consumo, né? Eu nem sei como que se faz uma aposta numa bet dessas que aparecem na televisão, né? Não procurei saber também, nunca procurei saber, e acho que nós deveríamos dar um basta nisso. Não sei como agora, mas a situação está de fato muito complicada. Então, mas essa questão de proibição de propaganda, né? É algo bastante relativo também, né? Nós somos do tempo, por exemplo, que propaganda, os carros de corrida, né? Tinham marcas de cigarro, Marlboro, por exemplo, patrocinando e tal, né? Agora, você proibir a propaganda das bets também, você fere o mercado, na minha opinião, né? Porque
todo mundo tem o direito de se expor, tem o direito de expor a sua marca, o seu produto. Se essas bets são regularizadas, e esse é o ponto, se elas são regularizadas, impedir a publicidade dessas bets é você fechar as portas de um mercado. Então Sim. Isso aí não é livre concorrência. Isso aí o governo, mais uma vez, querendo controlar o que pode e o que não pode ser feito. Sim, né? Com certeza. Se é regularizado, há a possibilidade de veiculação de marca, divulgação do produto. Existe, por exemplo, na área médica. Né, um médico não pode, embora a gente veja por aí, né? Um médico não pode sair fazendo propaganda de um tratamento, né, doutor? Não Isso pode. Fere, né? O princípio da ética, né? Exatamente. Exatamente. Aliás, isso acontece muito na área de plástica, estética, né? Procedimentos estéticos, né? Você tem que ter muito cuidado, Tá bom, vamos então ao último tema desta sexta-feira, lembrando daqui a pouquinho mais uma estreia aqui no nosso Farol de Limeira, hoje em base de debate farol. O engessamento das campanhas ofuscaram as eleições. Esse tema é do Cláudio. Vamos lá, Pontorim. Olha, Beto, a gente está vendo aí uma eleição municipal este ano muito apática, né? Muito fria, sem nada de interessante a se discutir. A gente não sabe quais são as propostas dos candidatos, né? Não há mais aqueles debates acalorados, né? Onde as propostas eram apresentadas, as fraquezas de cada candidato também eram lembradas por seus adversários, e isso tudo em decorrência do próprio engessamento que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, né? Vem provocando sempre com novas regras eleitorais, né? Eu, como já lembrei aqui em outras oportunidades, inclusive no nosso debate farol, sou favorável à liberdade total de propaganda dos candidatos, sem precisar dessas regras, né? Deveríamos ser como nos Estados Unidos, nas eleições americanas, né? Onde quem arrecada mais gasta mais, onde quem arrecada menos gasta menos, e daí por diante, né? Desde quando se começou a proibição de peças publicitárias e várias outras formas de divulgação de candidatos, as eleições começaram a ficar, de fato, muito chatas e muito impessoais, né? E eu acredito agora, com a utilização, na maioria das vezes, e dos candidatos das redes sociais, elas ficaram mais impessoais ainda, né? Ou seja, a gente não sabe, de fato, o que pensam os candidatos, a não ser aquela imagem bonita que as redes sociais trazem, né? Que nem sempre condiz com a realidade e que se nos apresenta de forma bastante inútil do ponto de vista de conhecer o candidato. Então, a minha pergunta é: por que esse engessamento e também por que essa frieza das campanhas? Até que ponto nós deveríamos ter todas essas restrições que nos deixa numa situação completamente de frieza, né? De indiferença em relação aos candidatos, né? Aqueles que têm um certo discernimento já têm os seus candidatos definidos, a vereador, a prefeito, mas e os demais? Como que eles vão ter conhecimento? Só pelas redes sociais, só pelos santinhos, por isso que eu falei que era um complemento à questão dos santinhos, né? Então fica aqui a questão: por que desse engessamento que estão se mostrando cada vez mais frias, né? A não ser aquelas aos pontos fora da curva, como na capital paulista, mas isso é por questões mais de candidatos mesmo, né? Hoje em Limeira nós não temos mais aquela eleição que nós tínhamos aí há 10, 20 anos atrás. Está certo que os tempos mudaram, mas era muito interessante quando você tinha um debate mais acentuado entre os candidatos. Você sabe, Cláudio, que eu acho que... Olha, o doutor Roberto nem me deu a palavra, eu já peguei. Eu acho que, na verdade, esse engessamento é justamente... São alguns fatores, penso eu. Primeiro que eu acho que para ser candidato a alguma coisa, devia existir uma prova. A gente faz prova para tudo na vida, até para tirar carta, né? E para dirigir, para legislar,
uma cidade, para ser o prefeito, o gestor, não se faz prova. Qualquer um pode ser prefeito, qualquer um pode ser vereador. Né? Aí a gente vê, hoje temos 380 candidatos a vereador. Gente, se a gente fizer uma prova, certo? Uma prova de conhecimentos gerais, o que faz um vereador, constituição da Câmara, enfim, N matérias, N assuntos que são importantes para uma governança adequada, né? Para uma vereança adequada, e uma pontuação mínima, 70% da prova, pode ser candidato. Então vamos lá ter 50, 60 candidatos, certo? As pessoas que se mostraram na prova mais bem preparadas para entrar no poder público, no poder legislativo ou no executivo. Começa por aí. Então esse excesso de quantidade de candidatos, de maneira desenfreada, pessoas que muitas delas não têm a menor capacidade para ser um legislador público, né? Não só por vida, mas por falta de conhecimento. Não é acusando nem menosprezando ninguém, mas é a falta de conhecimento mesmo. Doutor Roberto, o senhor é advogado, certo? O senhor entende do direito. Eu sou médico. Eu entendo a medicina. Se a gente inverter os papéis sem o conhecimento adequado, vai dar problema, não é? Então eu penso que cada um no seu quadrado. Começa aí. Essa quantidade excessiva de candidatos faz com que comece a virar bagunça. E o que imagino que engessou mais foi o motivo desse engessamento de campanha. Quando, por exemplo, Maluf e Brizola debatiam, pode ver, eles se tratavam com muito respeito. Eu lembro que o Brizola se dirigia ao Maluf como senhor, doutor Paulo, senhor Paulo, e assim sucessivamente. Se tratavam com uma certa cordialidade. Existia uma cordialidade, uma certa moral em qualquer debate. Né? Hoje não. Hoje a gente vê candidato falando da mulher, do outro, que não tem nada a ver, da filha, né? Do filho, do não sei o quê. Então, assim, uma coisa que a gente sabe que acontece, né, Cláudio e doutor Roberto? Eu coloquei lá uma matériazinha lá falando que uma fulana beltrana estava em tal lugar, tal hora, com tal pessoa. É uma coisa, o cara sabe que é pra ele, né? Doutor, mas você não está expondo o nome, não está falando nada. Agora, num debate, você vai abaixar o nível do debate a ponto de ter que ter segurança, contenção de cadeira, de poltrona, né? Senão um dá cadeirada no outro. Gente, olha a que nível chegamos, né? Então eu acho que tem muito mais a ver com nível e quantidade de candidatos do que justamente o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral Brasileira. Eu acho que a Justiça Eleitoral ela acha formas de tentar manter um pouco mais de civilidade. Né? Porque se a gente tira tudo também e deixa uma campanha livre, a gente vê, garanto para você vai ver candidato pagando gente para ir na casa do outro candidato tirar foto dele enquanto ele está na cama com a esposa. Dentro da casa dele, dentro do banheiro dele. Né? Eu acho que existem certos limites que é o mínimo da civilidade. Né? Então, assim, sejamos civilizados. E a gente não vê isso. Por quê? Porque o nível dos candidatos é muito baixo, é ruim. Né? Você pega um candidato à prefeitura que não respeita a filha do outro candidato, gente, esse cara tem moral para presidir pensar no outro, que cadê a empatia disso aí? Então eu acho que antigamente as coisas existiam umas regras mais veladas, mas que eram importantes, né? E o nível de preparação do candidato era maior. Né? Então o candidato se prepara. Aí sim, lógico que tinha suas exceções, mas de maneira geral ele se preparava. Né? Se precisasse fazer uma prova, né? Se precisasse ter curso, alguma formação para ser candidato, o presidente já estava na roça. Né? O presidente Lula não tem curso superior, não sei, só se fez, eu não estou sabendo, mas até onde eu sei não tem. Mas assim, ele se preparou de maneira prática, na prática, se preparou, galgou muitas vezes a presidência da República. Então, eu acho que se fizesse uma prova, capaz de passar. Entendeu? Conhecimentos gerais sobre política, sobre gestão, é muito capaz que passasse. Mas acho que é o mínimo, né? Tem um tipo de seleção, não é assim, qualquer um chega e vai, quem que escolhe, quem que define, não existe definimento nenhum, né? Mas quem vai escolher é a urna. Tá bom, mas quando se você está numa cidade de 140 mil eleitores, você tem 600 candidatos a vereador, gente, é impossível você conhecer todo mundo para você optar pelo melhor. Agora, se você tem 30 candidatos, com o dobro que seja, 44 candidatos, 50, você já começa uma corrida eleitoral bem antes, porque o cara tem que estudar para passar na prova. Porque somente, um exemplo, 50 candidatos, 100 candidatos. Teremos 100 candidatos.
juntos, partido tanto vai ter 10, o outro vai ter, enfim, né? E aí sim, desses candidatos, você consegue analisar de melhor forma, né? Um quarto dos candidatos que nós temos hoje, imagine, um mundo com a gente vai ter um quarto só de candidato. É possível, é muito mais viável se analisar a vida, o histórico, as propostas de cada candidato. Agora, o pessoal usa a mesma frase, né? A Limeira está dividida assim, metade está gripada, outra metade é candidato a vereador. Então, fica difícil. Só para lembrar também que nós temos neste ano um dos menores números de candidato a vereador das últimas 3 eleições, apenas 4 candidatos a prefeito, só que nós temos, em contrapartida disso, 29 partidos. É muito partido. 29 partidos. Coligados, né? Tá bom. Exatamente. Eu ouvi esses dias uma coisa assim, né? É complicado esse negócio de coligação de partido, porque o que acontece, né? Quando você coliga partido, você já loteia uma prefeitura, né? Então, você tem 10 partidos coligados lá, você vai ter 10 pessoas ali para você dividir o pão, né? O partido te ajudou, o partido está com você, o partido te ajudou a eleger os seus vereadores, o seu prefeito e tal. Agora você vai ter que ajudar o partido também a ter um cargo ali, uma secretaria, um negócio e tal. Eu vejo muito isso, né? O Bolsonaro foi eleito com 2 partidos, 2018, 2 partidos. Ou seja, ele não precisou lotear presidência, secretaria, ministério nenhum, né? Então, assim, eles conseguiu ter o poder de arbitragem, de decisão. Esse ministério vai para fulano e tal porque ele é bom, não porque eu preciso entregar ele porque eu tenho 50 partidos comigo. Não, né? E a gente vê que dos candidatos a prefeito em Limeira, muitos deles estão coligados até o último, né? Como no português, claro, até o talo. Um monte de coligação. Então isso é perigoso. Bem apontado, Cláudio. Bom, hoje nós temos estreia aqui no nosso Farol de Limeira, né? Daqui a pouquinho, na sequência do nosso programa, mais um podcast na nossa grade de podcast. Lembrando que tudo isso você pode recuperar na barra de podcast, também no portal da Tribuna de Limeira. Lembrando sempre que ele é atualizado diariamente com artigos, comentários, podcasts, enfim. Não deixe de visitar o portal da Tribuna de Limeira. Vamos encerrando. Eu só queria acrescentar uma última coisa que eu estava me lembrando, né? Eu acho que ninguém é obrigado, por exemplo, a conhecer o condutor de um ônibus, né? Se ele dirige bem, não dirige bem. Num avião, você entra no avião, você nem vê a cabine do comando, né? Nem pode. Mas nós estamos a uma semana das eleições, vale a pena investigar mais e meditar, porque voar em céu de brigadeiro é sempre tranquilo, né? Mas quando vem as nuvens, né, as turbulências, as adversidades, aí é que a gente conhece um bom comandante. E agora nós vamos escolher um novo comandante para a nossa cidade, então vale refletir. Cláudio, muitíssimo obrigado. Segunda-feira a gente se revê aqui, semana reta final das eleições, muita coisa para a gente comentar, meu amigo. Bom fim de semana. Com certeza, um bom fim de semana, Beto. Bom fim de semana, doutor Renan, e até segunda-feira. Fim de semana de estudos, né, doutor? Bastante. Tem bastante. Esse tem. Boa sorte. Obrigado, meu amigo. Valeu. Muito obrigado pela companhia. Na sequência, César Roberto e depois a estreia de um novo podcast aqui no Farol de Limeira. Bom dia, Beto Lucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. E o Flamengo, hein, meu amigo? De novo, ficou só no cheirinho. Jogando ontem pelas quartas de final da Libertadores da América, o Flamengo, né, que tem um elenco milionário, não saiu do 0-0 com o Peñarol lá em Montevideo, no Uruguai. Jogo de ida no Maracanã havia sido 1-0 para o Peñarol, portanto, Peñarol classificado, né, para a semifinal, e o Flamengo ficou pelo meio do caminho. Lembrando que nós teremos então na semifinal os seguintes confrontos da Liberta: Atlético Mineiro e River Plate. Primeiro jogo em Belo Horizonte, o segundo jogo na Argentina, e o Botafogo enfrentando o Peñarol. Primeiro jogo no Rio de Janeiro, o segundo jogo lá na capital uruguaia. Lembrando que a Conmebol deverá informar, talvez entre hoje e segunda-feira, as datas e horários dessas partidas, né? Que serão disputadas no período de 23 a 30 de outubro. Lembrando também que o campeão da Libertadores vai receber uma premiação de 116 milhões de reais. E o vice, uma premiação de 35 milhões de reais. Repetindo, Atlético Mineiro, River Plate, Botafogo e Peñarol, os confrontos da semifinal da Libertadores da América.
Passando para a Copa Sul-Americana, Beto, ontem nós tivemos 2 partidas. O Cruzeiro jogando em Belo Horizonte empatou com o Libertad do Paraguai 1-1. Jogo de ida 2-0 para o Cruzeiro, portanto o Cruzeiro passou para a semifinal. E na Argentina ontem o Racing goleou o Atlético Paranaense por 4-1, Beto. E olha que no primeiro tempo já estava 3-0 para o Racing da Argentina. Com este resultado, o Racing passa, né, para a semifinal, o Atlético é eliminado. E nós teremos na semi os confrontos entre Corinthians e Racing. Primeiro jogo em São Paulo, jogo de volta na Argentina, e o Cruzeiro enfrentando o Lanús da Argentina. Primeiro jogo no Mineirão e o jogo de volta em Buenos Aires. Portanto, definidos, né, as semifinais tanto da Libertadores da América como também da Copa Sul-Americana. Aqui no nosso quintal, 29ª rodada do Brasileiro da Série B começou ontem. A Chapecoense, jogando em casa, venceu o Amazonas por 2-0. Hoje, 7h, Ceará e Brusque. Às 9h30, hoje também Curitiba e Goiás. E no mesmo horário, hoje, lá no Belém do Pará, Paysandu e Ituano. Amanhã, Vila Nova e Botafogo de Ribeirão Preto. Amanhã, Santos e Operário de Ponta Grossa, na Vila Belmiro, às 18 horas. No domingo, CRB e América Mineiro. No domingo também Mirassol e Sport Recife. Na segunda-feira, 2 partidas. Novo Horizontino e Ponte Preta e o Guarani enfrentando o Avaí em Campinas. Já pelo Campeonato Nacional Primeira Divisão, 28ª rodada amanhã, Palmeiras e Atlético Mineiro vão jogar no Brinco de Ouro em Campinas. Deve ter algum show, né, lá no quintal do seu W Torre, né, meu caro José Antônio Encinas. Amanhã também Botafogo e Grêmio lá no Rio de Janeiro. No domingo, 11h, Juventude e Bragantino. Domingo, às 4h, São Paulo e Corinthians no Mané Garrincha. Isso porque o Morumbi está alocado para um show, né? Portanto, esse clássico vai ser na capital federal. No domingo, Fortaleza e Cuiabá, às 4h. No domingo, no mesmo horário, Atlético de Goiás e Fluminense. Domingo, 6h30, Internacional e Vitória. No mesmo horário, Cruzeiro e Vasco da Gama, além de Bahia e Criciúma. E no domingo, 8h, Flamengo e Atlético Paranaense. É isso aí, Beto. São as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade. Meu amigo e minha amiga, eu sempre pergunto, né? Como é que estão os tributos da tua empresa, hein? Os tributos municipais, estaduais e federais. Em dia, é? Tranquilo? Sem problema? Ah, tá bagunçado? Então eu indico. Procure por Vitória Contabilidade, ligue lá para 3453-2681 e agende uma visita com o nosso Jefferson Ciarra. Vitória Contabilidade, Rua Argentina 437, Jardim Santana, telefone 3453-2681. Um grande abraço, Beto. Uma boa sexta para todo mundo, um bom fim de semana para todos e um bom futebol para você. Estamos chegando para mais um encontro aqui no Farol de Limeira com um convidado muito especial, André Soré, mentor em comunicação e liderança. Seja bem-vindo, André. E do meu lado, antes de falar bom dia para o André, a Karen, que está sempre aqui com a gente, nossa assessora, e ela sempre tem alguma coisa a acrescentar. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Para mim é uma felicidade estar aqui com vocês duas. Venho acompanhando o programa de vocês e vocês trazem pessoas maravilhosas aqui no programa e eu me sinto lisonjeado em fazer parte dessa entrevista de hoje, desse dia de hoje. Espero, e o nosso papo com certeza vai ser muito prazeroso, muito gostoso, muito leve, porque falar de comunicação é algo leve, né? Muito algo leve, é algo que nós nascemos com isso, nascemos com a comunicação. Porém, para a gente se comunicar de uma maneira melhor, tem que ser treinado. E é isso que eu bato nas minhas mentorias e nos meus treinamentos. E nós vamos falar muito, então, hoje sobre oratória, a importância que ela tem na sua vida, né? Exatamente. E comunicação, que é o que nós estamos fazendo agora. Estamos. Né? O que nós fazemos sempre. Aliás, tudo pessoas, né, que a gente faz é comunicação. A gente precisa, né, a sua ação é uma comunicação, né?
nossos contatos, tudo isso envolve a comunicação. E o André vai falar um pouquinho para a gente o que ele tem feito. Né, André? Você está fazendo curso e tem planos aí para coisas maiores. Como que está funcionando isso? Comunicação não é só o verbal, né, André? Nós temos vários tipos de comunicação. Temos sim. Fala um pouquinho sobre isso. A comunicação ela é maravilhosa, porque nós nascemos para ser comunicadores. Mas qual que é o grande medo? Né? As pessoas têm medo. As pessoas têm estudos que apontam que as pessoas têm mais medo de falar em público do que da morte. Nossa. Então olha para ver que dado forte. importante, que forte que é isso. As pessoas elas têm medo, porque existe vamos falar de dois oradores aí na nossa mente, né? Tem o orador imaginário e o orador real. Nós temos que sempre buscar o orador real. Mas o orador imaginário é aquele pensamento que fica na nossa mente quando você está ali se expondo, está em algum lugar falando. O orador imaginário, ele fica soprando coisas como o que será que estão pensando de mim? O que será que estão falando da minha pessoa? Será que eu estou bonito? Será que a minha calça está legal? Será que eu estou O que vão achar de mim? A gente está na câmera olhando aqui, né? E põe o peito para cá, põe para lá, se arruma para cá, se arruma para o lado. Então, as pessoas têm esse imaginário, e esse imaginário tira a pessoa do principal foco, que é dar o recado. E é isso que eu trago nos meus treinamentos, nas minhas mentorias. Hoje, o que nós estamos fazendo? Estamos fazendo treinamentos abertos. Tivemos um agora esse mês, aqui na CIO, na cidade de Limeira. Estamos levando para a região. Né? Não, o curso ele é sensacional. E o que é mais sensacional é ver a mudança das pessoas. É verdade. É ver como elas se desenvolvem ao longo das 16 horas de treinamento, como elas mudam do primeiro dia ao último dia dentro da sua comunicação. Como e se é isso. destrava, como cura aquilo que estava enraizado, né, de não posso falar, não posso me comunicar bem. É isso, e tem que trazer para o orador real. O orador real, diferente do imaginário, ele é focado na comunicação. Ele é focado no recado, o que eu vou dizer. O que eu quero passar? Aqui? Nós estamos aqui no programa hoje. Sim. O que nós estamos fazendo aqui? Qual é o nosso foco? Então, o orador imaginário ele não pode invadir, porque ele que vai me fazer gaguejar, ficar nervoso, suar frio, ficar com a mão, né? E as pessoas têm o hábito de decorar. E é onde eu converso muito e falo muito. Para soltar o imaginário. Isso, tira o imaginário, traz o real e nada de decorar. É uma frase da minha mãe sempre falou isso para mim, lá, né? Não adianta decorar, você tem que entender. E não é isso? Nós temos que entender qual é o assunto, temos que entender por que estamos aqui, qual recado nós queremos passar, e esse é o grande foco. E as pessoas, para fazer dessa maneira, têm que entender e saber qual é a comunicação. E é isso que eu acho maravilhoso no treinamento, na mentoria. Nós podemos melhorar a maneira de você falar, a maneira de você se comunicar. E eu tive a oportunidade de estar lá no último dia, foram 3 dias, né? Foram 4 dias. 4 dias de treinamento. E eu percebi, então, no finalzinho, como eles comentaram como eles chegaram e como eles ficaram no final. Porque eles incorporam ali um personagem, né, que faz o planejamento de começo, meio e fim, dentro de uma historinha. Então, você consegue se destravar já com um empurrãozinho desse aí. Foi o que eu notei lá. E eu acho assim, a gente tem que sempre estar trabalhando. Nós somos sempre em construção, todos os dias. Toda oportunidade que a gente tiver de fazer um curso, mas você já fez. Até uma pessoa falou, eu vi você fazendo um curso de oratória. Você já não fez? Você já não é uma comunicadora? Sim, gente, mas sempre acrescenta muito. É diferente. O jeito que a pessoa passa para você. A dinâmica de cada orador, de cada ensinamento. Isso eu levo muito em consideração. Bom, eu já gosto bastante de participar, né? Você pode me chamar toda vez que tiver um curso que eu gosto. E é maravilhoso. E é isso que é importante, Márcia. As pessoas têm que entender, né, Karen? Sim. Que quanto mais nós nos reciclarmos, sim, mais nós vamos nos desenvolver. Comunicação é treinável. É treinável e é treinar. Como qualquer coisa na nossa vida. Qualquer coisa dentro da nossa profissão, nós temos que treinar. Fazer para sempre dar o melhor e sempre aprender. Aquele que acredita que já aprendeu tudo,
eu acho que ele está no final da linha ou ele não sabe nada. Não aprendeu nada. Porque tudo que nós aprendemos, ele é momentâneo e situacional. Como eu estou naquele momento? Eu vou pegar algo daquele treinamento, daquela palestra. Se você vê o mesmo conteúdo daqui a um ano, você vai estar num outro momento da sua vida. Exatamente. Então vão ter outras coisas que vão te atrair. E é isso que nós temos que entender como humano, e isso que eu acredito que você falou, mas eu acho que é fenomenal. Nós estamos em construção e a nossa vida é um caminho, né? E esse caminho vai nos construindo. Cursos de oratória, eu sempre faço, eu adoro, eu sempre aprendo alguma coisa. Um com o André, foi o meu segundo treinamento, esse com o André. E a gente está sempre aprendendo coisas novas. Né? O André, a comunicação é treinável, exatamente. O hábito de comunicar é exercitável, é assim como você exercita o corpo, você precisa exercitar a fala também. Com certeza. Tudo na vida é treinamento. A gente aprende algo novo, a gente melhora e está sempre em constante evolução, que é o que nós precisamos estar sempre. Né? A nossa vida é feita disso. Eu tenho visto muito as pessoas no Instagram, pessoas aqui que falam que são mentoras e tal, e elas falam muito assim: você precisa perder o medo de falar, o medo de gravar vídeos, mas você também tem que perder o medo de se posicionar, porque tem que ter conteúdo. Não adianta você ir lá falar: bom dia, hoje eu estou aqui do lado de uma flor. Isso é legal para quem... É legal, tudo bem, cada um faz do seu jeito. Mas a partir do momento que você enfrenta um vídeo assim, que você quer... Você não tem que ter um assunto, um conteúdo. Fala o que você quiser, à vontade. Mas você consigo mesma, você quer falar coisas que você sente de verdade e que aquele momento te representa alguma coisa. Sim, é assim? Verdade. É assim. Porque todo mundo está dando curso de oratória. De oratória não, de comportamento em frente ao vídeo, à câmera. Isso você também faz? Hoje nós temos... Ou é igual? A internet ela é aberta. A internet ela aceita tudo. Até os programas nós temos, obviamente, que selecionar. E os mentores também. Né? Como a internet ela é uma folha em branco e ela é uma terra, vamos falar assim, uma terra de ninguém, né? Onde todo mundo usa. Onde todo mundo pode tudo, né? Nem tudo, quer dizer. Eu acredito que não pode tudo, ou seja, né, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Não foi uma terra de ninguém, né? Nós temos leis e regulamentos. Não, e fica todo mundo ali de olho. Fica todo mundo de olho. Então cuidado. Nós temos que tomar cuidado. Exatamente. Não dá para você entrar na internet, entrar num canal, abrir um canal e falar qualquer coisa, qualquer besteira. E é isso que eu falo muito nas minhas mentorias. Nós temos que ter o conteúdo, nós temos que nos preparar. As pessoas, eu vejo nos cursos, que elas têm uma grande dificuldade em estudar, em preparar, em planejar. O plano ele tem que ser claro, o plano ele tem que ser linear. Claro que dentro do plano você vai ter oscilações, porque o plano, uma empresa... ele é vivo. O público é vivo. E a comunicação, e olha como nós não podemos parar no tempo. Antigamente tem a questão da retórica. Olha o nosso posicionamento, comportamento, roupa, vestimenta. Tudo no mundo ele vem mudando e tudo leva em conta e tudo vem mudando. As pessoas, elas querem pessoas espontâneas, vivas, pessoas que mostram a verdade, que falam não sem filtro, mas elas falam realmente o que elas pensam e não só algo ensaiado. Mas o não ensaiado é ensaiado. Porque eu tenho que ter conteúdo. Mas o improviso também vale, né? É espontâneo que você pode falar qualquer coisa. O improviso é algo que você tem que ter e saber para que lado você leva. Exatamente. Porque, nós estamos aqui. Nós não ensaiamos nenhuma pergunta. Não. Nós falamos o tema. Só quem é o André, o que ele faz. O que nós vamos falar? Assim, nós vamos falar sobre comunicação, sobre liderança. Sim. Legal que você fez um pouco da sua vida e o assunto flui. Mas para fluir tem que ter o conteúdo. Eu trouxe esse negócio do orador imaginário, né? Sim. Ele é um conteúdo. Exatamente. Se preparar, estudar o texto de começo, meio e fim, a pessoa trazer que a redação lá da escola, do colegial, quando a gente começa lá na escola e a professora fala pra gente, achei interessante o texto isso. Tem que ter começo, meio e fim. Exato. A nossa frase também. Se a gente soubesse a importância que isso tem hoje, a gente faria redações melhores na escola, né? Com certeza. Claro. A maturidade vem com a experiência, a maturidade vem com o treinamento. Quando a gente é criança, quais são os nossos objetivos?
brincar, nos divertir, ficar com os amigos. Não que isso não seja objetivo hoje, porque eu também tenho esses objetivos. Mas na escola a gente tem menos experiência de vida. Claro. E agora que a experiência de vida e com tudo que a gente vai vendo, a nossa comunicação ela vai melhorando. E o que muda a nossa comunicação ou a pessoa ter esse medo é algo que foi introjetado em nós naquele momento. Sim. Do 0 até os entre 7 e 11 anos é quando forma a nossa personalidade. Sim. E é nesse momento que são introjetados em nós os nossos medos. E aí que entra o medo de falar em público. O medo de falar em público, eu acho que é o mais sério, e que é isso que eu estou te falando, que está todo mundo querendo fazer, até donas de casa, empresárias, corporativo, todo mundo aderindo a isso aí, porque é uma forma, às vezes o seu falar, ele pode não ser o que a pessoa entendeu. E você não conseguiu passar para ela o que você quer falar. Aí é um negócio é mal interpretado. Olha que legal isso. Isso é um mecanismo da comunicação. Sim. Porque o mecanismo ele é: a pessoa fala, quem está aqui escuta, entende e executa. Mas não é simples assim, porque o óbvio tem que ser dito. O óbvio não é óbvio. O óbvio tem que ser dito. Porque tem o que profundidade. É óbvio para mim não é óbvio, talvez para a Márcia ou para a Karen ou para quem está nos assistindo ou nos ouvindo. Não é? O óbvio, ele não é óbvio. Tem que ser dito. E tem que ser bem dito. Bem interpretado, quando né? você diz, você tem que conferir se a pessoa entendeu. Porque isso é muito importante. Exatamente. Você já falou com alguém, aí a pessoa falou, nossa, mas você falou isso mesmo? Fala, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Mas disse. Nós, mulheres, temos a gente sempre tem essa interpretação, o outro lado. Eu sabia que ia cair nisso. Ó. Isso é legal. Olha, sem falar do marido. Claro, olha, vou falar uma coisa assim, você pode falar e você não entender. Então, quando você fala, você coloca a sua palavra para fora, o seu trecho, a pessoa entendeu aquilo que ela entendeu. E o que você falou é aquilo. O que não dá para não entender é o que você vê. Mas o que você fala, você pode interpretar de várias maneiras. E não é aquela que você queria passar. Não é isso, professor? E olha só o negócio como acontece. Olha como a comunicação vem mudando e ela é muito rápida. Hoje nós temos o WhatsApp. Eu vejo que temos um público que gosta de ligação. Eles gostam de ligar. Eu sou uma dessas pessoas. Eu gosto de receber a ligação. Você gosta de ouvir, falar, olha, é isso mesmo. Falar, entender a entonação. Mas tem um outro público que não atende o telefone. Não atende, manda áudio. Outra geração que é áudio. Áudios gigantes. Áudios intermináveis, de 5 a 6 minutos. Né? Quando a pessoa manda esse áudio, eu ligo. Pelo amor de Deus, eu não ouvi, cara. Vamos conversar? Não dá para ouvir um áudio de 5 minutos. Como que você consegue... Não consigo ouvir. Não faz não isso. Dá. A gente acelera, tem aquele 1x, 2x, você vai no máximo. E nós temos que... Porque a gente quer que seja rápida. Você vai dar uma informação que seja rápida. Ah, mas eu quero falar com você. Então liga, porque a mensagem por áudio... Opa! Grande ainda, né? Eu vou dar um outro dado. Vamos lá. 55%, 55% as pessoas nos veem, assim, o que elas veem. Exato. Nossa expressão corporal. 38% o tom da nossa voz. E apenas 7% da palavra. Um áudio de WhatsApp, ele já não tem, é diferente de um Olha vídeo. Só. Ele já não tem essa percepção da nossa expressão corporal. Se você falar monotom é assim, ó. Vou dar um exemplo de monotom. Ótimo dia, tudo bem? Eu estou aqui hoje para falar de motivação. Meu Deus do céu. No final a pessoa vai dormir. Você não tem essa califasia, essa alteração do som. Sem entusiasmo, assim, não te motiva. Não te motiva. E aí, quando você coloca o áudio e a pessoa é monotom, é duro de escutar, não é? Quando você coloca no aumenta a velocidade, se chegar no 2, então, acabou pontuação, acabou vírgula, acabou entonação. Então, a compreensão muda. Aí que a pessoa fala assim, nossa, você tá bravo. Não, você que aumentou a velocidade. Nossa, você tá acelerado. Não, você acelerou. Acelerou porque a gente tem pressa. Por isso que... Quantos minutos você já teve essa percepção ou sabe me responder? E olha só. Quanto tempo a mente ela ouve
Ou ela vê, por exemplo, porque tem umas coisas no Instagram que você vai pulando, porque é interminável. Seja mecanismo prático, da comunicação. não é? Fala, escuta e entende. Sim. Sabendo que nós temos que conferir se ele entendeu. Porque o responsável da comunicação é quem está falando. É o emissor, não o receptor. Tá. Então, quando nós mandamos um áudio, e ao invés de você mandar um áudio de 1 minuto e meio, pica ele em 3 de 30 segundos. Você acha que vai prestar mais atenção, lógico. Vai prestar mais atenção porque o recado é curto. 30 segundos eu ainda acho bastante. Menos é mais? Você já recebeu aquela métrica do Instagram quando a gente vai analisar quanto tempo as pessoas estão olhando os stories, né? Sim. É 28 segundos. Muito rápido, segundos. Não demorem para passar o que você quer passar. Olha um desafio que eu vou fazer. Um desafio que eu vou fazer para quem está nos ouvindo e nos assistindo agora. Faça. Entre nos seus stories e vejam as métricas. Se você coloca mais de 5 ou 6 stories, começa vendo que os primeiros têm mais visualizações que o último, mesmo que o assunto seja uma continuação. E aí você vai notando que as pessoas não têm paciência. Elas assistem o primeiro, assistem o segundo e rola barra. E vai para frente. E o Instagram ele já dá isso para nós. Já dá essa oportunidade. Nós queremos inchar isso. Porque, mandar um monte de vídeos ali. Porém, quantos elas olham de verdade? Então, quanto tempo você tem para dar o seu recado num story? 30 segundos. Exatamente. Se você quer colocar um recado maior, e aí a pessoa talvez assista, porque quando a pessoa vê um Reels, ele atinge outras pessoas e eles são vídeos maiores. Você já sabe disso. Mas aí você optou em apertar lá e assistir completo. Tanto é que eu gosto sempre de fazer um Reels e jogar esse Reels Stories. Nos Stories, ele vai colocar 30 segundos. Se a pessoa se interessou pelo tema, ela clica e vê o vídeo inteiro. Eu faço isso como consumidor de conteúdo. Convencer a pessoa em 30 segundos é olhar. Aí para o próximo nível, eu não estou falando nada de marketing, não estou entrando em mídia digital. É de comunicação só. É de comunicação. É o que as pessoas vão prestar atenção. O pessoal do marketing está totalmente certo em fazer, em movimentar. É o trabalho deles, né? E está certo, Tudo não tem bem. nada de errado. Só que quantas pessoas... Não, tem gente que gosta e fica ali olhando os vídeos, olhando o que a pessoa quer vender, o que ela quer falar, transmitir. E assiste tudo. Assiste tudo. Ficar vendo tudo. Todos nós. Isso, gente, vocês não têm noção, mas perde um tempo quando você vê já é madrugada. Tem muita gente que se perde no tempo ao olhar o Instagram ou o WhatsApp. Porque e as redes sociais são feitas para isso, né? Você se sente obrigada. Não, eu preciso responder. Não, depois eu respondo. Tem gente, vou te contar, professor. Tem gente que fala assim, nossa, você viu que eu te mandei um recado e não me respondeu? Naquela hora não dá tempo. Sim. Era só para ver se era urgente. Aquela e outro também, vício né? eu entendi, eu respondi depois... mentalmente, eu só esqueci de mandar a resposta. Aí você tem que falar... Aí você tem a minha comunicadora, Márcia. Você tem que justificar, eu estava dirigindo. Você não pode fazer isso. Olha, eu avisando que eu tenho que tomar água. Deixa eu te falar uma coisa, o vício de linguagem... Que é super importante também, né, gente? Sim, tomo. Nesse tempinho eu já tomei... O vício da comunicação, isso eu ia até comentar com você. A pessoa fala assim, olá, bom dia, tudo bem? O que ela quer? Fala assim, olá, bom dia, tudo bem? Você sabe que eu sou professor de comunicação e tenho alguma coisa para te oferecer, um curso que vai ser ótimo. Não é? Você já ouviu falar isso? É a comunicação, né? Comunicação visual, assim, rápida e de entendimento. Porque você fala, olá, tudo bem? Aí você vai responder, oi, tudo bem, e você? Olha a diferença da comunicação agora. Se eu estou num palco para um público que não me conhece, ou eu estou aqui no programa e tem pessoas que estão assistindo que talvez me conheçam e me sigam, tem outras pessoas que nunca me viram na vida. Então eu tenho que me apresentar. Olá, tudo bem? Meu nome é André Soré. Sou professor em comunicação, sou mentor em comunicação verbal e oratória. Beleza, eu me apresentei. Sim. Se você está no seu story, você não precisa falar seu nome.
Porque a pessoa já chegou no tá ponto que eu dentro da queria. internet. Já está dentro da sua página. Já sabe quem você sabe quem você é. E se não segue, mas viu? Porque tem uma métrica, na hora que você clica ali, é super simples isso, ele mostra quantas pessoas do papo, são seus tô gostando seguidores desse bate-papo. e quantas pessoas Então, não são desbilhotando seguidores. ali. E que é legal eles consumirem isso, porque são possíveis seguidores. Sim. E são pessoas que talvez compartilhem o seu vídeo com outras pessoas por o seu assunto ser interessante. Então, olha que legal. Dentro do seu Instagram, eu não preciso... Imagina, e eu já fiz isso, tá, Márcio? Eu já fiz. O que você fez? Olá! Fala, galera! Tudo bem? Aqui é o André Soré. Eu fazia isso, usava como bordão. Vícios de linguagem. São bordões. São bordões que É o devem vício ser de abolidos. linguagem, Fala, é isso? galera, Vício de linguagem. É o vício de linguagem. Imagina se eu chegar Todos os vídeos. todos os dias, você Todos tá os meus vídeos eram, vendo... fala, galera. O meu Oi, filho- gente! Pra quem não conhece a minha família, eu conheci um pouquinho, eu tenho 2 filhos. Que uma menina de bonitinho. 21 anos e um menino de 7 anos. E o Gabriel, que é meu menino de 7 anos, É. ele olha pra mim e fala assim, papai, por que você começa todos os seus vídeos falando, fala, galera? Tá vendo? E lá atrás as pessoas E aí você respondeu o achavam- quê? Não, e eu falei pra ele, falei assim, filho, antes, o pessoal, principalmente programas de televisão, as pessoas tinham esses bordões. Que começar. Como, É um vamos falar começo de um diálogo. Se eu falar assim, ô louco meu, não preciso falar quem é, todo mundo sabe quem é. Verdade. São bordões, São de bordões personagens, conhecidos. apresentadores de TV que tem esse tipo de comunicação. Mas E não você tem nada de concorda, errado. você concorda que todo mundo quer ter um bordão? Todo mundo quer A ter. gente quer ter um bordão, Quer aquele ter. que viraliza. Mas Aí, não quando é você ego. fala, você lembra da pessoa e É pra a verdade ser é que todo mundo lembrado. quer ser lembrado. Porque Só você que fala, hoje- olá, bom dia, isso todo mundo fala, olá, bom dia, eu sou Marcelo Cato, jornalista. Só que hoje, Todo, olha que você legal. já tá me vendo, já conhece, já tá lá em cima, lá no Isso. meu E olha a Instagram. mudança no seu Instagram hoje, Márcia. Eu não sei que hora ele vai consumir o seu conteúdo. Olha, é verdade. Eu não sei que dia ele vai assistir. Eu vou falar hoje, ó. Hoje é sexta-feira, dia 27. 27. Dia 27 de setembro, sexta-feira. Essa informação a gente não dá no programa. Por que eu estou dando no programa? Porque eu não sei que dia você vai assistir. Se você assistir na Nesse momento, segunda-feira nós estamos ou na ao vivo, terça-feira. Mas e quem assistir depois? Isso. Quem assiste. Então, não precisa falar a data. Para quem está Por consumindo ao isso que- vivo, exatamente. legal, consegue, inclusive, participar aqui com a gente pela nossa rede social. Sim. Por isso que a gente não fala mais bom dia, boa tarde, boa noite. Por isso, não precisa. Já vai direto ao assunto, porque a pessoa pode consumir aquilo lá em qualquer horário. E isso o pessoal do marketing vai concordar comigo. Ah, Todos os vídeos que você for postar, direto ao assunto. direto Direto ao ao assunto. Você não precisa se Isso eu apresentar acho direto ao fundamental. Acho muito bom isso. assunto. Você não precisa de bom dia, boa tarde, boa noite. A não ser que você vá contar a sua vida, ela é interessante, alguém quer saber, então você vai falar, olha, eu sou fulano de tal, eu estou indo, Algo específico. Algo específico. Né? ou estou você indo tá agora para começando uma o seu canal. inauguração, Estamos eu vou inaugurando mostrar para quem tá chegando vocês. aqui agora, no meio do programa. Talvez no meio do programa. Para quem está chegando aqui agora, depois de um Isso. break, né? Para quem está chegando aqui agora, Seja eu sou o André bem-vinda. Soré, seja bem-vindo. Estou aqui com a Márcia, com a Karen nesse programa. Um bate-papo Um bem bate-papo bacana. bem descontraído, falando isso. sobre comunicação. Então você está retomando e talvez alguém está chegando naquele momento. Exatamente. Nós estamos num programa ao vivo que ele dura 30 minutos. Uhum. E nesses 30 minutos eles são seguidos, são sequenciais, não tem break. Se tivesse um break, a gente retoma. Se tiver uma propaganda, algo no meio, a gente retoma. Agora não tem necessidade. Exatamente, a gente Nós continua o estamos bate-papo. ao vivo, continua no bate-papo. Verdade. Então a comunicação ela tem que ser percebida e nós, como comunicadores, temos que nos planejar. Esse é o planejamento da comunicação. Eu acho Isso que nós temos que interessantíssimo. fazer. O que nós vamos falar? Vai ser dividido? Vai ser direto? Como vai ser? É uma entrevista? É pergunta? Entrevista, pergunta, resposta? Ping-pong, Entrevista, tipo bate-papo ping-pong. descontraído. Aham. É isso. Bate-papo descontraído é isso. Entra Fala, na fala do interrompe. outro. Aí lembrei de uma interrompe. coisa, eu vou falar. E isso é legal, as pessoas se divertem. Porque a comunicação, ela também é diversão. Nós estamos fazendo algo que vai consumir quem quer aprender ou saber um pouco mais sobre nós, sobre esse assunto.
E vai consumir também aquela pessoa que ela quer se distrair. Entretenimento. Nós também somos entretenimento. Isso Entretenimento com certeza. O entretenimento ele tem que ter conteúdo. Se não tiver um conteúdo, ele é desinteressante. Porque imagina o André... Comunicação sobre métrica de Instagram, já estamos aqui. Imagina o André chegar, eu sou professor, eu vou falar sobre oratória hoje, falar muito sério, muito... não dá aquela descontraída, dá uma, sabe, quebra um pouquinho, conta uma piada, uma historinha. E aí sim você conquista seu público. Se você for muito sério, você vai para a escola. Não é vai para a verdade? faculdade. Oradores, comunicadores são contadores de história. Palestrantes são contadores de história. Porque a história, ela faz você imaginar. Faz você se colocar Isso no papel. que encanta, né? O lembrar imaginário. de um momento da sua vida parecido com aquela história. E algumas vezes você ri porque você se vê naquele conteúdo. Por isso que é tão importante a califasia dentro dessa contagem de história. Sim. Para que você leve as pessoas para aquele momento de rir, de se emocionar, prestar atenção, chamar a atenção falando um pouquinho mais alto. A califasia, ela traz a pessoa para você. Porque a pessoa e prende, né? E prende. Agora fala uma coisa, tem muita gente assistindo aqui e não sabe o que é essa palavra estranha. Califasia. Legal. Califasia, ela é a entonação que você dá na palavra. Você pode falar mais alto, mais baixo, mais alongado. Então a califasia é todo esse movimento que você faz com a frase. Por exemplo, bom dia! Um ótimo dia! Bom Sejam dia. bem-vindos. Ótimo dia, sobe. Tenha um ótimo dia. Olha uma coisa que todo mundo já passou. Professor está lá na classe dando aula, o pessoal começa a falar, o pessoal está naquela... Não tem um dia que as pessoas estão mais agitadas? Tem. O pessoal está mais agitada. Quer contar como foi o final de semana? Ou teve rodada do futebol, o pessoal está comentando, conversando. O que eu fiz, viajei, não. Que festa, onde eu vou... E o professor tendo que dar aquela aula que o conteúdo é mais denso, mais pesado. A primeira aula de e ninguém dando atenção pro professor. E aí eu falo para as pessoas, você sabe como faz para as pessoas se calarem? Como você pede para ele se calar com habilidade? Você olha para ele e fala assim, pessoal, olha só o alto. Eu tive um professor que fazia isso. Pessoal, presta atenção nisso. Cai na prova. Acabou. Aí, bem, silencia a classe. Eu tinha uma cai na professora prova, que cai ela, na prova. no primeiro dia de aula, ela chegou, entrou na sala, colocou as coisas na mesa e falou assim, olha, falou o nome dela, falou assim, eu posso falar com vocês assim, assim e assim. Depende de vocês. Califazia. Ela já estava ensinando pra gente. Ela já estava ali brincando. Se posicionar. Isso é posicionamento, né, André? A intenção dela era, né? Eu posso aqui ser tranquila, eu posso falar num tom médio, ou não pega essa terceira pessoa, que essa é brava. Essa vai pegar nervosa, pesado. Essa aqui vai pegar pesado. E vai te dar aquela nota lá no final da prova. E a califasia, e na minha opinião, o aprendizado, ele pode ser divertido. Ele tem que ser divertido. Com certeza. E eu acho que quando você traz essa diversão para dentro da sala de aula, fica interessante, as pessoas se interessam mais, prende atenção e ganha simpatia. Porque na internet, quem a gente consome? Quem Exatamente. são pessoas que têm a nossa simpatia. Que chama a nossa atenção, né? Nossa atenção. E um professor que vai conviver com você diariamente, ele tem que ser atento nisso. Tem que ter carisma, tem que ter essa empatia, né? Eu tive um professor no colegial, e naquela época tinha essa pegada da musiquinha. Ele era um professor de biologia, e os meus amigos aí que estão me escutando e estudaram comigo... Você era do fundão? Fala sério. Eu sempre fui do Ele fundão. era do fundão. Sempre fui do fundão. Do fundão tem que falar mais alto. Geralmente, comunicadores são do fundão. São do fundão, porque nós falamos muito. A gente exercita como... Ai, essa falar é comunicação. comigo mesmo, como eu falo. Meu Deus do céu. Esse professor, ele era... Eu tive vários professores maravilhosos que chamavam a atenção... chamavam a atenção Pelo da jeito classe dele. pelo jeito. Método, né? Esse professor que eu estou contando, ele era um professor de biologia e ele cantava algumas musiquinhas, colocando a matéria, ele fazia umas paródias, Aí. colocando a matéria. Isso e é a fácil gente pra brinca decorar. quando tem encontros, as pessoas cantam, lembram de alguns trechos. Gente, eu sei a tabela periódica até hoje por conta Eu lembro do que você me professor. contou isso é legal. E Ele eu tinha um ensinou a outro tabela professor periódica com musiquinha, eu sei até hoje. de Uso física. tabela periódica? Eu tive um outro professor Não. de física
que ele usava muito da califasia, da brincadeira, do sorriso, da piada e dos exemplos divertidos para explicar aquele assunto que as pessoas elas acreditam que tem dificuldade. E não esquece mais quando é assim, porque ela lembra do professor, legal. lembra da passagem. É muito legal. E é isso, e da diversão, né? A comunicação ela é tudo isso, Márcia. Ela é tudo isso. Ela é divertida, assertiva. E é maravilhosa. Ela é maravilhosa. É. Nós temos que chamar a atenção dos nossos ouvintes. E olha, claros, ser simples. Exatamente. As pessoas acreditam que um bom comunicador... Lembra, antigamente eu já escutei isso de amigos, pessoas mais velhas, que falavam assim, nossa, mas como fala bonito aquele rapaz, né? Entendi nada que ele falou. Mas prestou atenção no seu tom de voz. Mas tinha um vocabulário que ele não se adaptava ao público. Igual um médico contando laudo, né? Você aperta a tecla SAP, por favor. Você vai fazendo assim, né? Você vai fechando o olho e vai tentando enxergar o significado daquilo. Claro, ele é técnico. A minha ele mãe tem não que vai saber... em uma consulta médica sem eu estar junto, ou alguém da família estar junto. Para interpretar a receita. Dois doutores conversando sobre um caso clínico, ele tem que ser específico, ou dois advogados também, né? Conversando sobre algo de algum caso, ou de alguma peça que eles estão montando, ele tem que ser... Tem que falar os termos. Tem que falar nos termos. Fala de uma maneira que a pessoa entenda, né? Não, agora, se você vai falar com um leigo, você tem que se preocupar. Ó, esse é um termo técnico. O que esse termo técnico significa? Significa isso. Por que eu estou colocando desta maneira? Por isso. Claro, o cara não vai sair advogado, muito menos médico. Porém, você tem que entender, pelo menos, o que você tem, o remédio, por que você está tomando... E que horas e quanto tempo é o intervalo entre um e outro. Exatamente. Não é verdade? Ou dentro de um advogado, que às vezes porque ele está fazendo isso que nós vamos na atingir. Receita médica. Exatamente. Eu só ia comentar com você que tem uma personagem na internet, a Cíntia Chagas, e ela é perita em oratória. Né? Ela é espetacular. E ela critica muito, e tem muita gente que ama, tem muita gente que odeia. E ela fala sempre que brasileiro tem o hábito de mudar as palavras em inglês. Make, look. Vamos ser claros, nós estamos no Brasil. E é tão bonito falar maquiagem. Look, vestido, minha roupa. Então, eu gosto muito da maneira que ela fala. Isso chamou atenção muito para ela. E hoje ela é uma pessoa muito vista no Brasil e até fora. E isso é um personagem que ela criou e que chama atenção. Então, quando você cria um personagem que chama essa atenção nesse nível, você fala, pô, é por aí que eu vou continuar. Então, seu bom dia, boa tarde, boa noite, já nem importa mais. O importante é o conteúdo que ela traz. E ela já trouxe o público dela. Que é chiquíssima, né? A Cíntia, ela é um personagem. Eu não a conheço pessoalmente para ver o quanto ela vive esse personagem. Porque é um personagem... É um personagem bem forte, né? Não é ela, eu acredito que não. Sim, pode ser. Ela é muito informativa de uma maneira simples. O personagem dela provocativo também que é a arrogância dela. Traz a simplicidade. E o que chama atenção. Eu acho legal. Eu, André, pessoalmente acho legal. Eu gosto, eu consumo, eu gosto. Porque as Cíntia pessoas Chagas para mim... Esses termos que você falou, Márcia, em inglês, as pessoas usam. Tem nome de loja, tem nome de... Tudo bem, os a pessoa gosta. Vida. Mas é difícil porque você precisa explicar o que aquela palavra significa. Porque tem gente que não entende, fala, não entendo, também não vou perguntar, fica sem saber, sem entender. E essa comunicação não comunica, né, professor? Olha eu colocando, fica ali meio em off. Aí fica sem entender. Fica em off. Quem quiser saber mais sobre comunicação, oratória, quiser melhorar a comunicação, tem curso por aí, oratória, né? Tem curso chegando. Presta atenção. Acompanha na minha rede social, que é andressoré.mentor. Você vai entrar, você vai ter conteúdos, nós estamos abastecendo com bastante aí, estou criando bastante conteúdo. Você tem uma foto dele para colocar lá? andressoré.mentor.
Fora os conteúdos, também vou divulgar as datas dos treinamentos, dos cursos, alguns ao vivo que nós vamos começar a fazer também no Instagram. Exatamente. Que é bacana. E aqui também? Aqui também. Nós estamos com um projeto em trazer um programa aqui no Farol de Limeira, trazendo mais conteúdos. Ele vai ensinar mais aqui, entrevistados, gente. mais Aqui pessoas. no Farol, né, André? Aqui no Farol, com certeza. E é um canal que traz... que leva essa informação para muitas pessoas, porque isso é a minha vida. Sabe o que eu gosto? E o meu objetivo com toda a comunicação é que as pessoas entendam que a comunicação você pode treinar, melhorar. Ninguém nasce sabendo. Não. Esquece isso. Não é dom. As pessoas falam para mim de treino, dom. né? Eu sempre falo, é não é treino. dom, é treino. É uma paixão para você, né, André? Porque você é empresário, tem várias empresas na família. Olha aqui, ó. Mais. André Soré. AndréSoré.mentor. Partir para essa área de mentoria, de comunicação e liderança. Sim, eu sempre fui, olha só, eu vou falar rapidinho da minha vida em 5 segundos. 5 segundos. 5 segundos. Não, peraí. No treinamento você dá o quê? Quantos segundos pra gente poder falar? 1 minuto. 1 minuto? 1 minuto. É bastante tempo. Vai, é bastante tempo pra mim, hein? Agora é a Já hora começou. da vingança. Valendo! Vamos lá. E eu falo isso, né? 1, 2, 3. Valendo. Eu sou formado em educação física, trabalhei em academias, dando aula de personal, spinning, step. E depois eu tive a oportunidade para o ramo empresarial. Fui trabalhar para empresas da minha família. E aí que eu entrei fazendo gestão de pessoas. E quando eu comecei a me comunicar, porque uma comunicação é ser o professor da academia, uma comunicação é ser o professor da escola, e outra comunicação é com gestão de pessoas. E aí que eu fui estudar, fui me qualificar, fui fazer treinamentos e vi que a comunicação é a chave do sucesso das empresas. E a gente eu falar para você que a comunicação ela é perfeita, inclusive na minha empresa, não é. Não. É algo vivo que nós temos que trabalhar em construção o tempo todo. E é essa mágica que me pegou na oratória. É ver uma pessoa com dificuldade no primeiro dia e ela sair de lá 100% melhor. 100% melhor. E ver uma pessoa como você, Márcia, que já é expert, a Karen, que já é expert e acostumadas a fazer, olhar para o treinamento e falar assim, meu Deus, que legal, que dica bacana, que coisa legal que eu aprendi, que eu vi, que eu aprendi, inclusive, eu, André, como facilitador do treinamento, aprendo também o tempo todo com os mentorados que estão ali, com as pessoas que estão ali. Cada pessoa, e a gente sim. se emociona com cada um. Gente, tem de tudo lá. 4 horas por dia, né? São 16 horas o treinamento. E a gente queria mais. No último dia eu falei, pessoal, vocês vão entender. Se torna uma família. O nosso grupo ainda existe. Porque a gente vê isso nas dificuldades das pessoas. Um beijo para todo mundo lá do curso. E daqui a pouco nós vamos colocar lá no grupo também o nosso programa para eles estarem assistindo essa entrevista. E é isso. Olha que delícia, André Soré. Vendi gás, vendi chopp, vendi tudo. E aí, hoje trabalho na Matias Imóveis como gestor. Olha que legal. De imóveis lá na Matias. Quem quiser aí trocar casa, realizar o seu sonho, lá na Matias. Já vou procurar por você, então. Vamos lá, que nós temos casas maravilhosas aí, condomínios fechados, bairros comerciais. Ai, que legal. Tudo para atingir você. E olha só, que pena, já estamos terminando esse assunto inesgotável, que é a comunicação, com o André Soré. Tarde toda. Falando sobre isso, agradeço muito obrigada pela presença. Karen, muito obrigada por estar aqui com a gente. E a gente fica por aqui. O André tem algum recadinho para... Só vou agradecer a oportunidade, a Márcia, a Karen, de estar aqui com vocês, participando dessa família, participando dessa empresa, participando deste programa. E espero que o conteúdo tenha sido leve, fácil e tenha sido compreendido. É isso que eu sempre quero passar e passo para as pessoas. Valeu muito. Seja compreendido de uma maneira incrível, simples e fácil. sempre. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa pra gente Manda lá pro Soré ou pra Instagram. gente. Procure pelo Soré. Depois nós teremos também o conteúdo no Facebook do Farol. No Pode YouTube. deixar também lá no YouTube também. Pode deixar seu recadinho. É isso aí, gente. A gente vai responder para vocês. E vamos ficando por aqui. Até a semana que vem. Um grande abraço. Valeu, tchau, tchau. Ser investido
área mais valorizada de Limeira? Esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lotes comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, este é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado, em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio. Confesso que hoje eu acordei meio desanimado. Eu diria até meio acabrunhado. Eu procurei os motivos, talvez seja esse excesso de calor, talvez seja os absurdos que a gente vê no trânsito, talvez seja os absurdos que a gente está vendo na política nacional, talvez tudo isso, a sexta-feira que se carrega o cansaço da semana, talvez tudo isso tenha propiciado que eu acordasse meio desanimado. Aí fui ver alguns recados antes de gravar esse vídeo e vi um muito interessante. Num podcast, a apresentadora, a jornalista, pergunta para duas moças, bem jovens mesmo, se vocês ganhassem $1 milhão, o que vocês fariam? Ah, eu ia começar a aplicar esse dinheiro, a outra, eu também. E se vocês ganhassem 10 milhões de reais, não dólares, reais? Ah, eu ia sumir no mundo, eu ia passear, eu ia aplicar uma parte de dinheiro, ia curtir a vida, não ia ter contato com mais ninguém. Aí a apresentadora fala, se eu falasse que eu te dou 10 milhões de reais, mas você não pode acordar amanhã. Aí eu digo, não, de jeito nenhum. Ah, é? Quer dizer que acordar amanhã vale mais que 10 milhões? Elas concordaram. É claro, nós não temos o direito, ainda mais quando você está gozando de saúde, de acordar desanimado. É mais um dia que você ganha de presente na vida. E fazer dele um dia melhor para você e para as outras pessoas é o que vale a pena para viver.